Boa noite a todos. Sejam bem-vindos essa sexta-feira maravilhosa. E para começarmos esse trabalho de luz, nós vamos fazer a leitura do Pão Nosso, para que possamos já estar conectados com toda a espiritualidade que vai nos auxiliando, comandando os trabalhos, tratando as nossas mazelas, guiando os nossos passos. Eu abri aqui o acaso, capítulo 54, na página 121 do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Razão dos apelos. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro, Atos, capítulo 10, versículo 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo às elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Carfanaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a este ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefás, tão somente para ouvi-lo falar? É interessante, né, que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa grandeza ainda de carne e tomar bastante cuidado com a nossa humildade de espírito. Somos sempre ouvidos, mas temos que saber até o que vamos pedir. E hoje eu peço aqui, rogo aos espíritos presentes, ao nosso Pai de misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima Virgem Maria, que esteja conosco, que esteja nos amparando, fortalecendo, guiando as palavras do nosso palestrante, que todo o ensinamento que for passado seja absorvido por cada um de nós, nos auxiliando na nossa trajetória íntima e individual, no caminho da nossa evolução, sempre em direção ao bem. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos ter um tema extremamente interessante, né, que é o poder do pensamento, que eu acho que é tudo, mas a força do pensamento, desculpa, mas eu sei tão pouco sobre isso. Então,
vou ficar sabendo muito mais, eu e todos vocês. Então, apresento vocês, uma pessoa que acho que nunca veio aqui na casa, né? Inauguração? É. O nosso querido Luiz Lima. Seja bem-vindo e que Deus abençoe a todos nós e a você. Obrigada. Deixa eu ver onde eu pus minha máscara, rapaz, senão não sai daqui, achei. Pronto. Bom, gente, boa noite a todos. Não sei se esse assunto é tão interessante assim, né? Mas que ele é abstrato, é. E eu acho que talvez aí grande parte, eu diria, da dificuldade que nós temos com o assunto é que ele é abstrato. Não é uma coisa que a gente vai, pega, sente, né? A gente manipula fisicamente falando. Então, para a gente falar de algo desse tipo, a gente procurou fazer exatamente isso. Fazer o menos intangível possível. Porque aí fica o mais tangível que pode ser dentro da condição que é. O pensamento é uma coisa tão complicada que ele é estudado por diversos setores acadêmicos da ciência, é estudado por espiritualistas em geral, nós nos encaixamos dentro deles, e diversos segmentos do espiritualismo, e cada um traz um pouquinho de conhecimento, cada um traz a sua, né, pinceladinha, mas e juntar tudo isso, né? Então vamos tentar fazer isso hoje. Parece pretensão demais fazer isso em 1 hora, mas talvez não seja, depende talvez do ângulo que a gente está escolhendo para fazer essa colocação. Então, o pensamento tem 3 coisas, né, que é o que talvez o ensinamento inteiro seja em torno disso. Aonde que ele se origina, como é que ele é formado e como é que ele se propaga. E uma vez que ele se propaga, o que acontece do lado de lá, né? Então, essas 3 coisas, se a gente conseguir sair daqui com as ideias um pouco mais alinhadas, acho que já valeu a pena. Então, quando a gente pergunta aonde que se origina o pensamento, basicamente existem 2 correntes de análise. Metade das pessoas quase diz assim, olha, o pensamento se origina no cérebro. E a gente respeita, né, a opinião de cada um. Outros dizem, não, o pensamento se origina na mente. Bom, aí quando fala que o pensamento se originou na mente, complicou mais do que deixar ele no cérebro. Porque mente é uma palavra que tem a definição vinda do materialismo. Olha como é complicado. Então, materialismo é assim, eu estou estudando cérebro, células, eu pego nelas, é massa cinzenta, saiu dali, eu não sei, chama de mente. E aí, com o tempo, isso vai adquirindo conotações diferentes dentro da humanidade, no modo geral, e para cada um de nós. No final das contas, mente tem 7 bilhões de definições. Cada um de nós tem uma ideia diferente. Aí você fala assim, pensamento se origina na mente. É quase como uma coisa assim, eu não consigo me encaixar dentro disso. Mas existem as 2 versões. Então tem gente que vai categoricamente falar se origina no cérebro, tem gente que categoricamente vai falar se origina na mente. Para aqueles que acham que se origina no cérebro, 3 perguntas vêm logo de cara. Primeiro, aonde no cérebro que ele se origina? Isso não é uma pergunta absurda, porque com os esquemas cerebrais que a gente tem hoje, a gente sabe para que serve cada área do cérebro. Porque, né, o próprio scanner mostra as atividades no cérebro, o que aquilo significa. Então a gente vai para o cientista e pergunta, tá bom, você me mostrou aqui, você conhece o cérebro, em que lugar que se origina o pensamento? É aqui na frente, é aqui do lado? É 3 milímetros do centro? Aonde? Não se sabe, não se tem essa resposta. Então, apesar de ter uma quantidade enorme de pessoas que acham que se origina no cérebro, estão pesquisando para tentar responder essa pergunta. Não se tem uma resposta preto no branco. Segunda pergunta, do que ele é composto? Se no cérebro é células, né, e pensamento não é célula, porque célula não sai voando, do que ele é composto? Também não se tem uma resposta do pessoal que acredita nisso aqui. E a terceira, qual que é a velocidade de propagação? A única coisa que a gente sabe é ele é muito rápido. Mas me dá velocidade, porque ciência é baseada em matemática, né? Então me dá lá quantos quilômetros por segundo, né? Então não se tem essa resposta. Aí você chega para o pessoal do lado de lá que diz, não é nada disso aqui, se origina na mente, que já não sabemos direito o que quer dizer, depende de quem é. Aí você faz as 3 mesmas perguntas, basicamente. Primeiro, é na mente, tá, como é que ele é formado? Eu não sei explicar, né? Do que ele é composto? Mesma pergunta que a gente está fazendo lá de cá. E qual a velocidade de propagação? E não tem resposta. Então a gente tem 5 perguntas aqui sem respostas. Bom,
Se a gente hoje aqui, nós que estamos aqui, se a gente conseguir eliminar um deles, já melhorou 50%. Porque até agora a gente está meio que perdido olhando isso aqui. Então vamos fazer a seguinte pergunta: desencarnados pensam? Sim ou não? Então eu eliminei o lado de cá, acabou. Só sobrou 50%. Já melhorou, olha só. Olha como melhorou. Né? Tá certo? Estava assim muito, não, puxa vida, agora já, espera aí, estou chegando no chão, estou sentindo que eu estou chegando em algum lugar. Então, esse pessoal que está do lado de cá tem uma dificuldade muito grande porque eles não assumem que isso existe. E aí você começa a ter que explicar coisas com ferramentas que você não tem. Tá? Bom, o que nós espíritas temos em relação ao pensamento? Existe uma literatura enorme, muito grande, começando em Kardec, sobre pensamento. E a gente pegou aqui 5 frases. Frases pequenas e curtas, porque a gente não vai ler livros aqui que não tem nem cabimento. Né? Primeiro, no livro Roteiro eu tirei 2 frases. Emmanuel está definindo o que é o pensamento. Então são forças. Então olha só, forças. Força é uma coisa que eu não vejo. Eu não olho e vejo. Eu não tenho, meus 5 sentidos não detectam força. Você está detectando a consequência da força, que é a força elétrica, mas não a força. Né? Se alguém chegar e me empurrar aqui, eu estou detectando, puxa, alguma força me empurrou. Você está se baseando no efeito, não na causa. Né? Então são forças, são imagens, são coisas e criações visíveis e tangíveis no mundo espiritual. Visíveis e tangíveis. Então, para eles, você pensou, está todo mundo olhando. Começa a complicar aqui. Né? Vamos continuar. Os pensamentos deslocam em torno de nós forças sutis. O que são forças sutis? Forças são, acabamos de falar, eu consigo detectar as forças pelo resultado que elas trazem. Forças sutis são forças que trazem resultados que com os meus 5 sentidos eu não detecto. Sutis, isso quer dizer. Então, deslocam em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos e forças. Então, nós vamos pegar a palavra criando. Então, o pensamento cria onda. Portanto, o pensamento não é onda. É o primeiro conceito que a gente tem que abandonar. Pensamento é uma onda, não. Pensamento não é uma onda. Pensamento cria ondas. Certo? A onda que vai carregar o pensamento é uma consequência de você ter pensado. Ele não é a onda. Ainda, Emmanuel, no Pensamento e Vida. Pensamento é uma força, novamente, eletromagnética criativa. Força, não é onda. Pensamento é uma força. É algo ativo. Pensamento se propaga por intermédio de ondas sutis. O que são ondas sutis? São ondas, mas nenhum dos meus 5 sentidos vai detectar essas ondas. Não adianta tirar foto, porque a máquina fotográfica também não detecta, porque ela é adaptada para um dos nossos 5 sentidos, que é a visão. E assim vai. Nenhum dos equipamentos que a gente tem, como eles são todos feitos para os nossos 5 sentidos, eles não detectam isso daí. No melhor caso, você detecta a consequência dele ter existido, no melhor caso, quando chega tanto. Mais uma frase aqui de André Luiz. Pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz. Bom, se supera a velocidade da luz, chama-se taquiônico. Né? Algo que é acima da velocidade da luz é taquiônico. Algo que é acima da velocidade da luz está no plano espiritual. Não está aqui. Porque o nosso limite no plano material é a velocidade da luz. Tanto é que André Luiz diz que a matéria é luz coagulada. Né? Anda tão devagar que você vê a matéria, você vê o corpo, você vê a cadeira. Quanto maior a velocidade, mais intangível fica. Até um ponto que acima da velocidade da luz é completamente fora das nossas possibilidades em termos de corpo físico. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tira daqui, que o pensamento não é onda. Nós temos que deixar essa ideia para trás. Tá? Bom, então vamos combinar isso que a gente viu aqui com o que a gente viu antes. Quando você combina os dois, fica mais ou menos óbvio
que os pensamentos não têm origem no corpo físico, não pode ser algo físico. Tudo é sutil, tudo é intangível, tudo é fora das nossas possibilidades materiais em termos de 5 sentidos. Então eles têm origem, tem que ter origem fora do corpo físico. A gente ainda não sabe onde tem origem, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas não pode ter origem no cérebro, porque o cérebro é algo físico. Eu teria condições de detectar a formação e o momento exato que ele se forma, se ele fosse formado do cérebro, porque eu tenho equipamento para isso hoje. Tá? Então, isso não se aplica. Aí vem a explicação espírita. Então, quando a gente vai lá na codificação, Allan Kardec nos diz que somos espírito e corpo físico, intermediados pelo perispírito. A gente está representando aqui o espírito com a figurinha, com o outline de um corpo físico, só para efeito visual do que o que a gente vai mostrar. O espírito não tem formato de um corpo físico, mas é só para ficar bonitinho, para a gente memorizar a ideia. Tá? Então, entre o espírito e o corpo físico, tem um perispírito, diz Allan Kardec. Quando André Luiz vai a fundo explicar sobre o pensamento, ele fala assim, não dá para eu explicar o pensamento, porque o perispírito é um negócio ainda assim muito nebuloso, muito, né? Ainda estou perdido. Aí ele fala, eu vou dividir o perispírito em 3 partes. Ele divide o perispírito em 3 partes, né? Que são o corpo mental, o corpo espiritual e o duplo etérico. E aí ele fala, agora a gente ficou aí como se fôssemos 5 corpos, né? Ou seja, o espírito e mais 4 corpos sutis. Mais 3 corpos sutis e o corpo físico. Bom, para que serve cada um desses corpos? E aí que está a explicação de André Luiz. Assim que ele vai conseguir nos explicar sobre o pensamento. O espírito é o nosso repositório de virtudes e vícios, né? Da onde sai todo o nosso sentimento. Então, por exemplo, alguém vem vindo na minha direção falar comigo, por alguma razão, eu não gosto da pessoa, não precisa ter nenhuma razão justificável. Por alguma razão, eu não gosto da pessoa e eu vou responder atravessado. Por mais, né, assim, gentil que a pessoa seja, eu vou responder atravessado. Por quê? Porque na hora de eu fazer isso, eu escolhi responder com vícios em vez de virtudes. Isso vem lá de cima do espírito. Eu podia ter escolhido uma virtude para responder delicadamente, mas eu escolhi um vício ou vice-versa. Então, todas essas atitudes que o espírito vai tomar, isso daqui funciona como se fosse uma linha de produção, né? Então, todas as atitudes que o espírito vai tomar, ele manda para o próximo na linha de produção. O próximo é o corpo mental. Esse corpo mental tem uma função, criar, gerar pensamento. Ali vai ser gerado o pensamento, que é uma ordem recebida do espírito, né? O que é essa ordem? Então, vamos no exemplo que a gente falou aqui. Alguém vem com gentileza falar comigo, eu olhei feio e vou responder atravessado. Antes de eu responder, eu pensei que eu vou responder atravessado. Eu criei a ideia e a imagem de que, deixa ele chegar mais perto para ele ver só, né? Eu criei essa ideia, então eu já pensei, ainda não fiz, mas eu já pensei. Por quê? Porque o espírito decidiu ir lá no depósito de vícios e puxou um dos vícios, tá? O corpo mental simplesmente obedece e gera esse pensamento, a gente vai falar como. E passa para o próximo da linha de produção. O próximo é o corpo espiritual, que tem toda a nossa lei de créditos e débitos. Todo o nosso histórico espiritual, em termos de créditos e débitos, está ali. Tanto é que os hindus chamam isso daqui de corpo kármico. Ali está tudo que eu já fiz, o resultado de tudo que eu já fiz até esse momento está ali, no meu corpo espiritual. Então, esse pensamento vai ser passado para débitos e créditos para ser debitado ou creditado na contabilidade. Então, pensei, o sujeito vem falar comigo, não, você é extremamente agressivo porque eu não fui com a cara dele. Chega no corpo espiritual, o corpo espiritual, tá, isso daqui vai na sua lista de débitos, não vai na sua lista de créditos, e assim vai. E assim a gente vai acumulando débitos com os nossos vícios e créditos com as nossas virtudes, né? Dali isso é passado para o duplo etérico, que é onde a gente tem os nossos centros de força, né, os nossos chakras. Toda energia negativa que passa ali vindo dos vícios e pensamentos ruins vai desalinhar os chakras. Toda energia positiva vai realinhar os chakras. Tá? Ali está o nosso fluido vital. Então, quando eu começo a ter energia negativa, pensamento negativo, o que acontece? Eu começo a gastar fluido vital à toa. É que nem você está parado no sinal e fica acelerando o carro. Você está gastando gasolina à toa. Quando você precisar andar, não vai ter. Tá? Então, o fluido vital, ele tem uma validade em termos de número de anos encarnados aqui. Mas se eu ficar gastando à toa, né, eu vou começando a ficar sem. O tanque vai esvaziando e eu não estou produzindo nada útil a meu próprio favor. Né? Aliás, muito pelo contrário, estou produzindo algo contra mim mesmo. E, finalmente, isso chega no cérebro, que é onde a gente tem
todos os tecidos, os órgãos, inclusive o cérebro. Tá? Bom, aí eu vou perguntar para você assim, vamos pensar num lugar, eu vou colocar aqui o Rio de Janeiro, porque muita gente já ouviu falar, muita gente conhece, a maioria de nós somos brasileiros, né? Aí eu pergunto para você assim, a gente está aqui hoje, e a gente decide ir ao Rio de Janeiro, quanto tempo leva para chegar lá? Mais ou menos. 8, 9 horas, tá certo? Então vou lá, entro no avião, vou no aeroporto, 9 horas depois, 8 horas depois eu desço lá no Rio de Janeiro. Quanto tempo leva para eu pensar que eu estou no Rio de Janeiro? Instantâneo é muito devagar, é taquiônico. É taquiônico, é instantâneo. Se é instantâneo, eu não preciso levar o cérebro até o Rio de Janeiro para pensar. Então o pensamento não pode ter origem no cérebro. Está fazendo sentido isso? Hã? Então, pensar dispensa cérebro. Dispensa fígado, estômago. Dispensa fluido vital. Olha como é interessante. Então vamos continuar aqui. Bom, então está aqui, vamos dizer que esse daqui sou eu, representado pelo meu espírito, os corpos sutis todos, então esse aqui sou eu. Né? Aqui é uma outra pessoa do lado de cá, também encarnado. Então aqui sou eu encarnado, aqui é outra pessoa encarnada. E eu vou mandar um pensamento para essa pessoa, eu vou pensar alguma coisa, né? E esse pensamento vai ser transmitido para essa pessoa. Mas antes da gente fazer isso, imagina que eu vou me comunicar com essa pessoa está na minha frente, eu vou me comunicar com ela. Então, eu vou falar alguma coisa, as ondas das minhas cordas vocais vão pelo ar até o ouvido dessa pessoa, certo? Tranquilo. É assim que a gente se comunica com alguém encarnado para encarnado. Agora vamos dizer que eu vou falar alguma coisa, mas o lado de lá é um espírito desencarnado. Se ele é desencarnado, ele não tem nem duplo etérico, nem corpo físico. Aí eu falo. Desencarnado ouve a gente? Sim. Como? Cadê o ouvido dele? Tá certo, ele ouve. Tanto é que na sessão mediúnica, né, o espírito vem, qualquer coordenador, qualquer um, né, disciplinador, qualquer um que fale, o espírito está ouvindo, ele responde, ele conversa, então ele está ouvindo. Cadê o ouvido dele? Isso. Ele não está ouvindo o que eu estou falando. Ele está lendo o meu pensamento. Daí o fato de em reunião mediúnica, né, o doutrinador, o disciplinador e tal, vai lá conversar com o espírito começa a falar, eu te conheço, você é assim, assado, 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 assado. E não é nada do que o doutrinador está falando. O doutrinador está falando, não, Jesus te ama e tal. E ele, não, mas eu sei. Está fazendo sentido isso? Olha o perigo. Olha a força do pensamento. Olha só aonde que a gente se mete com o nosso pensamento. Então, quando eu aqui, encarnado, penso, outro encarnado, que está do lado de lá, também recebe esse pensamento, mas ele não recebe pensamento pela orelha, não. Ele recebe a minha voz pelo ouvido, mas não o meu pensamento. Meu pensamento é gerado num nível de energia que é o nível do corpo mental. Ele recebe essa energia no mesmo nível, no corpo mental dele. Caso contrário, ele não conseguiria receber essa energia. Então, eu penso, meu corpo mental emite algo que a gente vai chamar de forma de pensamento, vamos explicar como. Isso chega do lado de lá e é recebido pelo corpo mental. Isso no caso do encarnado. E no caso do desencarnado, que não tem corpo físico nem duplo etérico, a mesma coisa. Quando eu coloco um pensamento para fora, ele recebe lá no corpo mental dele. Sai do meu corpo mental e ele recebe no corpo mental dele. Ele não precisa de cérebro para captar o meu pensamento. Mas aí tem uma coisa interessante. Quando eu emito o pensamento, quando o meu corpo mental emite esse pensamento, isso é uma forma de energia que é gerada, né? A gente vai estudar agora como. Existe um resíduo
isso gera um resíduo. Esse resíduo atravessa os meus corpos sutis e vai parar no meu cérebro. Então a gente tem que olhar isso com mais calma. A gente tem que, né, colocar uma lente de aumento aí nesse corpo mental e ver como que esse negócio acontece. Porque aqui é o segredo. Aqui é o segredo de por que eu adoeço quando eu penso coisa ruim. Adoeço no sentido genérico, né? Quer dizer, detono toda a minha parte material. Então vamos entender. Está aqui o espírito, que decidiu usar vício, por exemplo, e vai pensar alguma coisa. Isso vale para as energias positivas também, vale para virtudes, né? Então está aqui o espírito. Gerou uma certa forma de energia que foi até o corpo mental. O corpo mental recebeu isso e falou, puxa, mandaram eu gerar uma forma de pensamento. Ele está seguindo uma ordem, está na linha de produção. O chefe, que é o espírito, mandou eu gerar uma forma de pensamento. Ele vai gerar uma forma de pensamento. Digamos que eu estou pensando num jardim, uma coisa linda, bonita, as flores tudo bonitinho ali, primavera. Então eu estou pensando no jardim. Meu corpo mental, imagem, como se eu tivesse pintado um quadro e apresentado esse quadro para o mundo espiritual. Está aqui, gente. Ó. Por quê? Porque pensamento é tangível e visível no mundo espiritual. Nós vimos isso lá na frente, a Emmanuel nos dizendo isso. Então eu apresentei a minha forma de pensamento. Não tem nada a ver com o que eu falei. Né? Eu apresentei a minha forma de pensamento. Bom, então olha só, a energia que vai do espírito até o corpo mental não é a mesma energia que vai do corpo mental gerar forma de pensamento. Não é a mesma coisa, porque um é um tipo de energia, outro é outro. Né? Então, tem alguma conversão de energia aqui no meio. A energia tem que ser convertida desse tipo que a gente coloca aqui, meio azulado, para o tipo meio esverdeado. Ali no meio tem que ter um ponto de conversão. Isso é física. Toda vez que existe uma conversão de energia, existe uma geração de um subproduto. Por exemplo, acabou a luz, aí você tem que usar o gerador. O que ele faz? Ele pega a energia que vem da bateria e gera eletricidade, mas fica quente. Esse é o subproduto, quente. Geladeira. Né? Você dá eletricidade e ela cria gelo. Mas ela esquenta, o compressor fica quente. É o subproduto. Toda conversão de energia gera um subproduto. Pensar gera um subproduto. Então, se eu estou pensando coisa boa, o subproduto que eu estou gerando é algo bom. Pensar coisa ruim, o subproduto que eu estou gerando é algo ruim. Para onde vai esse subproduto? Aqui que está o negócio. Aqui que está o negócio. Então, olha só, ele desce, né, para cada corpo sutil e cada vez que ele entra num outro nível de energia, que é o próximo corpo sutil, tem outra conversão de energia. Quando isso sai, por exemplo, quando chega no corpo espiritual, que ele tem que passar para o duplo etérico, tem que converter aquela forma de energia. Por exemplo, para a gente ter eletricidade aqui, se você fizer engenharia reversa, essa eletricidade vem porque a gente tem cachoeira. Que tem Itaipu, você tem uma tremenda cachoeira que, né, com a queda da água, eles botam um gerador que rodando gera eletricidade com 14 mil volts, lá em Itaipu 14 mil volts, não dá para te dar 14 mil volts aqui, aí tem que passar para 660, para 440, para 220, para 110 e te dá a tomada aqui. Olha quanta conversão de energia. Não dá para você chegar e falar assim, puxa, posso ligar minha televisão na água, na cachoeira? Não vai funcionar, porque são níveis de energia completamente diferentes. Tem que ter conversão de energia no caminho, várias conversões. Aqui também tem várias conversões. Cada vez que tem conversão, tem um resíduo. Mas o pior dos resíduos é o do pensamento, porque é onde você tem mais energia. Né? À medida que você vai descendo, o nível de energia vai diminuindo. Lá em cima você está com energia, um monstro de energia. E o resíduo é muito grande. Até que esse resíduo chega no corpo físico. E aonde no corpo físico ele vai parar? No cérebro. Então o cérebro não gera nada, o cérebro não gera pensamento, o cérebro simplesmente registra aquilo que o espírito colocou para frente, através dos vários corpos sutis. O cérebro só registra. Registrando, o que ele faz? Puxa, gente, recebi uma ordem. E ele dá essa ordem para quem? Para as 70 trilhões de células do corpo. Então, se a ordem foi, esse cara está vindo falar comigo, eu vou agredir ele, antes de eu agredir a ele, as 70 trilhões de células já estão preparadas para agredir. A quem? A mim mesmo.
até porque no meio do caminho eu posso mudar de ideia. Eu estou vendo a pessoa vir, tem ali 2 segundos para ele chegar perto de mim, nesses 2 segundos eu mudei de ideia. Mas todas as minhas 70 trilhões de células viveram a experiência, essa experiência. Isso nem chegou naquela pessoa. E às vezes nem chega. E se chegar, a pessoa não está nem aí. Então só tem um que está prejudicado, sou eu. Ou só tem um que está beneficiado quando eu penso coisa boa. Né? Então, dessa forma, é que esses resíduos, esse subproduto, sai do corpo mental, que é o gerador do pensamento, e chega no nosso cérebro. E o nosso cérebro vai administrar isso biologicamente, quimicamente. E aí começa, se o pensamento é ruim, começa a desalinhar tudo. Começa a balear o fígado, o coração, intestino, sistema gástrico, né, o sistema respiratório, e aí vai. Sistema circulatório, né? E aí vai. E aí o que acontece? A gente vai lá cair nas doenças. Por isso que a gente aprende espiritismo, né, que o pensamento gera doença. Como? Assim, dessa forma, assim. Assim. Exatamente assim, sem tirar nem pôr. Isso é literatura espírita, isso não é ciência. Claro que a gente está usando o conhecimento da ciência, porque os dois, um dependem do outro, como diz Allan Kardec. Né? Então, nós temos equipamento que demonstram isso hoje. Mas quando você não tem conhecimento espírita, você olha para o equipamento, o resultado, e fala assim, não sei o que isso quer dizer. O espírita olha e fala, nossa, eu estou entendendo exatamente o que está acontecendo. Né? Então, André Luiz nos diz o seguinte, o espírito encontra no cérebro o gabinete do comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Então, o cérebro é um pau mandado. Ele é um pau mandado. Os sentimentos e os pensamentos que a gente tem são trazidos para o nível físico, para o cérebro, e ali ele é processado. O cérebro não gera nada, ele não tem autonomia nenhuma. Nenhuma. Ele não sabe, ele não tem perna própria, ele não sabe sair andando sozinho, não consegue. Porque ele é 100% dependente do que vem de cima. Tá dando para acompanhar isso ou está muito complicado? Tá? Bom, então a gente viu como é que o pensamento é gerado e vimos onde está a origem dele, está no corpo mental. E como é que ele propaga agora? Ele propaga, a gente sabe que propaga. Bom, a primeira coisa é, quando ele é gerado, né, essa imagem que a gente cria e apresenta no mundo espiritual é chamada de forma pensamento. André Luiz também chama de larva mental. É a mesma coisa. Então a gente pega essa larva mental e apresenta no mundo espiritual. Aqueles que gostaram da ideia vão chegar perto, é um convite. Aquilo ali é um convite, é uma bandeirinha, é um agente. Né? Então, todo mundo que gosta de jardim vai chegar perto. Né? O cara que não gosta de jardim, não, deixa eu ver os pensamentos dos outros, talvez tenha um que me agrade mais. Né? É como você ir numa festa, né? Você tem um grupinho de pessoas que estão conversando, por exemplo, são pessoas da mesma profissão que você, por exemplo. A tendência sua é você, puxa, peraí, esse assunto aqui eu gosto, eu entendo, deixa eu conversar com esse pessoal. Aquele pessoal ali está conversando sobre outra coisa, puxa, eu não sei nada desse assunto aí, não vou me enquadrar ali. É natural isso. Né? Então aqui acontece a mesma coisa, só que é no outro plano. E não precisa de boca. Não é a boca que está falando para o mundo espiritual. Gente, eu estou pensando nisso. Não. É o que está saindo do corpo mental. Então isso vai gerar essas formas de pensamento. Essa forma de pensamento pode ser um negócio muito intenso ou um negócio um pouquinho mais minguadinho. Né? Pode ser algo muito vivo ou uma coisa assim mais diluída. Existem pensamentos que são muito intensos, outros não. Por exemplo, se você, digamos que você está indo para casa, aí você fala assim, puxa, quando chegar em casa eu tenho que ligar para tal pessoa. Passou o pensamento, foi embora, você está pensando outra coisa. Não teve impacto no universo, não teve nada. É um pensamento assim, passageiro, por dizer. Mas outros você fica ali, né? Coisa boa, coisa ruim. E você realmente fica determinado em cima daquele pensamento. Então tem duas coisas que dão impacto no pensamento, que são a vontade e a intensidade. A vontade é o quanto eu quero que aquele pensamento tenha efeito, né? O quanto de coração que eu estou colocando naquele pensamento, por assim dizer. E intensidade é o quanto tempo eu consigo sustentar. A gente faz muito isso com os vícios. Né? Tem gente que sustenta a raiva das pessoas por 20 anos, 30 anos, 4 encarnações. Né? É o quanto que eu estou decidindo sustentar. Mas eu lembro quando eu tinha 3 anos aconteceu isso.
está sustentando até hoje. E com vontade, pelo jeito, né? Então, o que acontece? É um pensamento que não é muito bom, que é um pensamento negativo, de raiva, por exemplo, de vingança, que seja. O que vai acontecer? Há 30 anos que você está mandando resíduo para o cérebro, e o cérebro está mandando os mesmos resíduos para o corpo todo. Uma hora os órgãos começam a não aguentar, começam a reagir no formato de doença. Então, pensamento e vontade é o que dão essa qualificação ao pensamento. Pensamento não, intensidade e vontade. Agora, como que esse pensamento se propaga? Então, esse pensamento se propaga de duas formas. Ele se propaga em ondas, como a gente vê. Essas ondas podem ser de duas formas. E aqui começa, às vezes, a complicar por causa do vocabulário científico. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa menos científica um pouquinho, talvez um pouco mais informal. Esses pensamentos eles podem se propagar de duas formas. E aí o medo dos nomes já vem. Ondas curtas e ondas longas. Aí a pessoa normalmente já desconectou, porque já o vocabulário ficou difícil. Então a gente vai abrir um parêntese grande aqui. Vamos abrir um parêntese para explicar em termos mais simples o que é onda longa e onda curta. Tá, então vamos lá. Digamos que eu pego uma corda e amarro na parede. E começo a balançar a corda. Dá isso aqui. Todo mundo consegue visualizar? Tá, então eu estou aqui. Ó, tá? Aí de repente eu chego e começo assim. Ó, com muito mais velocidade, mais força. Qual dos dois, para eu produzir o primeiro ou o segundo, qual dos dois requer mais energia? O segundo, né? Requer mais energia. Né? Então o segundo, né? Essas ondas de baixo aqui, elas carregam mais energia. Tá? Bom, o que a física chama de onda curta, onda longa? O que é isso? Né? A física mede as ondas olhando em dois picos ali. Ó. Você olha nos dois partes superiores e mede. Aquilo ali é o comprimento da onda. Então essa onda daqui tem um comprimento muito mais longo do que essa. A gente consegue ver isso, né? Um é assim, o outro é pequenininho. Então essas ondas que têm o comprimento mais longo são chamadas de ondas longas. As outras são chamadas de ondas curtas. Isso aqui é só física. Mas aí é que vem o espiritismo. Quando essas ondas são sutis, aonde que está a diferença, o que se interessa para mim? Ondas longas têm menor alcance. Então imagina que você emite uma onda longa, ela vai um pouquinho e já morre. Como onda de rádio, por exemplo. Você vai saindo da cidade, né? Rádio FM, por exemplo. Você vai saindo da cidade e daqui a pouco você não consegue mais pegar a estação. Mas se você transmitir em ondas curtas, que nem existe mais, é um negócio dos anos 70, 80, as estações na Europa transmitiam em ondas curtas e a gente pegava no Brasil, sem nada demais, com um radinho chamado rádio de ondas curtas. Ao vivo, na hora. Então, essas ondas viajavam da Europa até o Brasil. O mundo inteiro. Por quê? Porque essas ondas curtas têm um alcance muito maior. Elas vão muito mais longe. Né? As ondas longas, elas têm pouca intensidade, pouca energia. As ondas curtas têm muita intensidade e muita energia. Vou dar para ver até em visualizar. Eu fazer assim. Uma onda longa eu faço com tranquilidade. Quanto mais curta eu quiser a onda, mais força e mais energia eu tenho que colocar, mais trabalho eu tenho que fazer para que isso aqui aconteça. Então, para nós físicos, ondas curtas e ondas longas são isso. Para nós espíritas, ondas longas não significam muita coisa. Ondas curtas têm um poder de propagação muito grande. O pensamento vai se propagar em ondas longas às vezes e ondas curtas às vezes. Então, às vezes o pensamento não tem muito significado, mas às vezes ele tem um poder fulminante. Tá? Bom, nós estamos pensando o tempo inteiro, então tem hora que a gente pensa onda curta, hora que pensa onda longa, a gente não muda, né? O pensamento não para, né? A gente está sempre ali. André Luiz vem dizer assim para a gente, olha, as ondas que a gente tem, a gente pode entender que a gente gera 3 tipos de ondas, as curtas e as longas, mas algo no meio que ele chama de ondas médias. Tá? Então, normalmente, as curtas são aquelas poderosíssimas, as longas não tem muito efeito e as médias é algo no meio. Tá? E André Luiz vem dizer assim, as ondas longas, aquelas que não têm muita importância, são as ondas ligadas à vida animal. Elas são ondas que são emitidas só para a gente ter o coração batendo, só para a digestão ser feita, só para manutenção da vida, só isso, só para isso que elas servem. Não é nada algo significativo, não é algo impactante. É parte da nossa vida animal.
E aí ele diz, quando você começa a gerar ondas menos longas, ou né, você vai caminhando em direção às ondas curtas, você vai começando a sair da animalização, e aí você entra no que ele chama de vibrações básicas, que é o organismo já fazendo coisas um pouco mais sofisticadas, que não é só digestão, não é só, né, qualquer coisa, tudo que está automatizado no perispírito. Né? Aqui, tudo que está automatizado no perispírito são ondas longas. Não tem importância. Eu já venci tudo isso. Antes, para começar para fazer digestão, eu tinha que parar tudo, há milhões de encarnações atrás. Agora, não. Né? É igual começar a dirigir. No primeiro dia que você vai pegar o carro para dirigir, é um apavoramento. Ninguém pode falar com você, ninguém pode andar na rua, os carros têm que parar tudo para você andar. Agora você fala assim, pegar no volante, né? Falando no celular aqui e anotando alguma coisa aqui. Né? Então está automatizado o processo de dirigir já. Oi? É legal. Mas está automatizado. Né? Tá? Bom, então a gente vem caminhando para cá, nos diz André Luiz, quando você está num ponto intermediário, que seria estas ondas médias, você está ali na atenção, quer dizer, já melhorou, você já não está ali na animalização, você não está jogado no sofá, você já está ali atento a alguma coisa, você já está fazendo reflexão, né? Você já está fazendo as orações naturais. O que é uma oração natural? Ah, que bom que eu estou tendo isso aqui. Né? Não é nada assim que você para tudo, não. É uma coisa natural, um agradecimento, são coisas assim. Aí você vai continuar andando, aí você vai chegar nas emoções profundas. E aí diz André Luiz, o ponto mais alto de tudo é onde estão as legiões angélicas. Esses geram ondas curtas. E o que são? Qual o conteúdo dessas ondas curtas? Aí ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, são tudo que é emoções profundas, dores indizíveis. Parece estranho falar de dores, mas olha só, o que quer dizer a dor indizível? Indizível eu não consigo nem dizer, não consigo nem te explicar o quanto doeu, né? É aquela que você está naquela aflição, você está ali, não sabe mais o que fazer, eu preciso de ajuda, né? Você começa a se entregar, né? Você começa a se entregar para que aquela dor possa eventualmente desaparecer. É esse tipo de coisa. Ele fala súplicas aflitivas, quando você está, né, às vezes você está um parente que está a ponto de desencarnar, alguma pessoa próxima, você fica naquela coisa de pedir e tal, súplicas aflitivas. Quando a gente está nesse ponto, o pensamento está sendo gerado, contém ondas curtíssimas. As mais curtas que nós humanos conseguimos gerar. Né? A gente ainda não consegue chegar no canto onde estão as legiões angélicas, mas a gente consegue chegar num certo ponto já. Então, quando a gente está nesse nível de pensamento, que é a oração sublime e tal, o nosso pensamento tem um poder de transmissão muito grande. Tá? Bom, fecha parênteses. Isso aqui é onda curta e onda longa. Tá? Para nós espíritas, vamos recomeçar daqui. Então, o pensamento pode ser transmitido por ondas curtas e por ondas longas. Ondas curtas, as poderosas, estão ligadas ao amor incondicional, caridade incondicional. Do outro lado, as ondas longas estão ligadas a vícios e matéria, coisas materiais. Né? As longas estão ligadas a sentimentos como esse que a gente está colocando aqui, né? Paciência, caridade e tal, tudo isso, tudo coisa boa, podemos traduzir por uma palavra, virtudes. As ondas longas estão ligadas a vícios. Tá? Então, alguém vem falar comigo, eu vou responder com agressão, eu estou gerando ondas longas. Tá? Bom, as ondas curtas ajudam no saneamento do corpo físico, no sistema imunológico, e as ondas longas detonam o sistema imunológico. Por que detona o sistema imunológico? Por causa o resíduo vai para o cérebro e diz, olha, eu estou pensando uma coisa aqui horrível. O cérebro diz, atenção, 70 trilhões de células, comando para vocês, pensem o pior que vocês puderem, coisas horríveis. As células vão e pensam. Porque elas obedecem. Elas obedecem, direitinho. André Luiz chega ao ponto de nos dizer que as células são animálculos infinitesimais domesticados. Animálculos é um animal pequenininho, né? Infinitesimal, muito menor que você imaginou. E domesticado, o que é? Obedece a alguém, tem um dono. Que o dono é o espírito. Tá? Bom, então, as ondas vão se propagar segundo isso daí. Agora, vamos olhar o resíduo.
Tem várias maneiras, o resíduo, quer dizer, chegou no cérebro, né? Então agora a gente vai analisar o que o pensamento faz no cérebro. Tem várias maneiras da gente ver isso. A primeira forma da gente ver tem a ver com a evolução do ser humano, né? Que é através da evolução dos reinos e tudo mais. Então, o primeiro cérebro que os animais recebem lá para trás, né, é chamado cérebro reptiliano. Depois, mais tarde, com o desenvolvimento de novos animais, né, numa certa época apareceu um cérebro que, se você pensar em termos físicos, né, você imagina que tem uma massa cinzenta aqui, reptiliana. Aí foi colocada uma camada adicional em certos animais com o passar da evolução, que é o cérebro paleomamífero, e depois mais uma terceira, que é a que nós temos, os animais não têm. Isso vem no reino hominal, que é o neomamífero. Bom, para que isso serve, esse conhecimento? Por que a gente espírita está olhando para isso? Porque a gente está tentando entender como não detonar o nosso corpo. E aí André Luiz vem falar, isso aqui que a gente conhece da ciência, né? Em espiritismo ele chama de casa mental. Então ele diz, o cérebro reptiliano, ele chama de cérebro inicial, são só nomes diferentes. O nome espírita é cérebro inicial, o paleomamífero a gente chama de zona intermediária, ou neocórtex, e lá em cima ele chama de lobo frontal. Bom, esses três cérebros não fazem a mesma coisa. O reptiliano faz algumas coisas, por exemplo, o neomamífero faz coisas que o reptiliano não faz. Nós fazemos coisas que os animais não fazem. Por exemplo, a gente sabe gritar com os outros? Sabe? Rosnar, gritar. O macaco sabe. Tá? O leão sabe. Então, quando eu rosno, eu estou usando o cérebro reptiliano. Né? Alguém vem falar comigo, eu não gosto de uma bolacha na pessoa. O macaco sabe dar bolacha nos outros. Girafa sabe bater nos outros. Então, eu estou usando o reptiliano. Aí eu vou tocar piano. Macaco sabe tocar piano? Não. Leão sabe tocar piano? Carneiro? Não. Então isso daí é lobo frontal. Tá? Então olha a diferença, são três camadas. Bom, qual o conteúdo, o que traz cada um desses daí? Lá embaixo, o reptiliano, o que ele traz são os instintos, é a vida animal. A gente age muito por instinto porque o nosso corpo físico, em princípio, ele age como um animal. Então a gente tem os nossos, né? Agir por instinto. A gente às vezes age por instinto. Imediatamente entra no raciocínio e fala, puxa, deixa eu pedir desculpa porque eu fiz alguma coisa aqui. E você vai lá e pede desculpa. Mas antes você agiu. Depois você usou os cérebros superiores. Mas a princípio você usou o reptiliano. O segundo cérebro é onde está o momento atual. É o que a gente está vivendo aqui agora, é o nosso reconhecimento de, puxa, eu tenho tal profissão, eu tenho tal coisa, eu moro em tal lugar. Esse é o nosso cérebro do agora. E o conteúdo do cérebro, do lobo frontal, é o conteúdo sublime. Aqui que a coisa vai ficar interessante, a gente vai ver mais para frente. Cada um de nós tem os nossos impulsos. Isso aqui está automatizado no meu perispírito. Digestão é um impulso. O estômago está assim. Ó. E eu não estou nem preocupado com isso, porque isso é coisa animal. Né? Aqui no meio são as conquistas atuais, ou seja, eu me dou conta do que eu tenho, etc. E lá em cima é onde eu quero chegar. Olha só, você pode ensinar um macaco a tocar uma música no piano. Você consegue. Leva anos, mas você consegue. Aí você fala assim, agora que você aprendeu essa música, toca outra. Ele não toca. Ele consegue reproduzir aquela. Mas ele não consegue criar, ele não tem um objetivo. Puxa, eu estou gostando de aprender piano, agora eu vou aprender outra música. Ele não consegue, porque isso é lobo frontal. Tá? O foco do cérebro reptiliano é no hábito. Aquilo que a gente está habituado é o que está automatizado no perispírito. Né? No meio é o nosso esforço e a vontade de sobreviver, de ir para frente, de fazer as coisas, de agir, a nossa atividade do dia a dia. E lá em cima está a nossa criatividade. O lobo frontal é onde está a nossa criatividade. Aqueles que não têm lobo frontal, aqueles são os animais. Não conseguem criar nada. Eles têm a vida, eles sobrevivem quase, por assim dizer. O nível de consciência também. Aqui embaixo é o subconsciente, né? São coisas que já estão automatizadas. Eu não preciso ter consciência de que o coração está batendo. Né? Já automatizou.
né? Ali no meio é o consciente, é o que eu me dou conta agora, nesse momento que a gente está conversando. Então agora nós estamos sentados aqui, estamos, né, estudando pensamento e tal, e tal, e tal. E lá em cima é o superconsciente. O superconsciente é tudo aquilo que eu já aprendi. Eu não estou usando tudo que eu já aprendi como espírito aqui, nenhum de nós. Mas existe um aprendizado todo, né, já arquivado lá em cima. Tá? E finalmente, em termos de tempo, aqui embaixo, ó, quando eu estou usando o cérebro reptiliano, eu estou vivendo no passado. Rosnar, eu estou vivendo no passado. Em vez de, peraí, meu amigo, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Né? Aqui eu estou no presente e o futuro, o lobo frontal é o futuro, porque a criatividade é o que eu quero chegar, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, como eu quero ser. Né? Então, olha só que você tem 3 camadas muito bem definidas aqui. Só que não é incomum nós nos sabotarmos utilizando a maior parte do tempo o nosso cérebro reptiliano. E quando a gente faz isso, a gente está negando uma dádiva de Deus, que é utilizar para nosso benefício e benefício da humanidade o lobo frontal. Né? Bom, esse livro é muito famoso. Um livro espiritualista, do Eckhart Tolle, The Power of Now, é o nome em inglês original, né? Essa é uma tradução à capa em português, O Poder do Agora. Ele é um alemão que ficou muito, muito, muito famoso por causa da maneira como ele colocou coisas que se vinha falando no espiritualismo há 100 anos. Numa certa hora ele pegou um ângulo que pegou todo mundo pelo pescoço. E ele ficou muito famoso porque é muito interessante a colocação dele. Então ele escreveu vários livros, esse é o primeiro livro da série. Nesse livro tem uma frase que nos interessa muito, a nós espíritas e seres humanos, do modo geral. Essa é a frase. Com base nisso que a gente acabou de estudar. Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado. Vamos traduzir para espiritês. Nós passamos a maior parte das nossas vidas usando o cérebro reptiliano. É o que ele está falando aqui. E fazendo planos para o futuro, né? E utilizando o lobo frontal. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos as nossas conquistas para um dia distante. Então, sua conquista é o que? É lobo frontal. Né? Então, estou aqui agora e falo, eu posso fazer tal coisa, eu posso pensar, não, deixa para amanhã. Não, deixa para amanhã. O que é deixar para amanhã? É não utilizar o lobo frontal, tá certo? Então, ele fala, quando deixamos nossas conquistas para algum dia distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes. Então, olha só, a gente quer que o lobo frontal, sem utilizar o lobo frontal, que atinge os objetivos. É incoerente isso. Eu, para atingir objetivos, eu preciso utilizar o lobo frontal. E aí ele fala, mas se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos usar o lobo frontal agora. Em vez do reptiliano. Se eu ficar usando o cérebro reptiliano, não vai ter futuro. Vai ter repetição do passado. A gente fica repetindo de ano. E espiritismo chama reencarnar. Né? É isso que a gente fica fazendo. Tá? Outro livro muito interessante, também um livro americano aqui, o título original é Mindfulness, da Ellen Langer. A história desse livro é fantástica, mas ela tem uma experiência nesse livro, que é o que a gente vai contar aqui em alguns minutos, muito legal. Essa experiência é do ano de 1984. Ela estava estudando envelhecimento, o efeito do pensamento sobre envelhecimento. Ela estava estudando e ela, numa certa hora, teve um desses momentos, um ahá lá, e falou, puxa, e se eu fizer essa experiência? Ela foi e fez. A experiência ela alugou, claro que não é ela sozinha, é uma equipe, né? Mas eles alugaram um monastério abandonado nas redondezas de Boston. Então estava abandonado, cederam para eles o monastério, então eles puderam reformar, fazer tudo o que eles queriam, modificar tudo, sem restrição absolutamente nenhuma. Então ela modificou todo o ambiente interior e exterior com o seguinte objetivo: vão pegar 50 pessoas na época, isso em 1984, na época acima de 70 anos, e dividir em 2 grupos de 25. Para um grupo a gente vai falar assim, olha, vocês vão ficar uma semana vivendo nesse, os 50, né? Vocês vão ficar uma semana vivendo nesse monastério.
e dizia assim, para esse grupo de 25 aqui, dizia assim, olha, vocês vão ver lá um monte de coisa da época dos anos 50, ou seja, 30 e poucos anos antes, de 30 e poucos anos atrás. Então, se essas pessoas estavam na média de 70, você botou essas pessoas lá para os 45, etc. Tá? Vocês vão ver um monte de coisa dos anos 50 e tal, vai ser muito legal, vocês vão adorar, vocês vão gostar. Chegou para esse pessoal aqui e falou assim, olha, vocês vão voltar a viver nos anos 50 sem tirar nem pôr. Vocês vão ter uma experiência que vocês não têm ideia. Aproveitem e vivam nos anos 50, porque foi um dos melhores anos que vocês tiveram na sua vida. Aí, nossa senhora, levou os 50, mas eles não tinham interação, né? 2 grupos separados de 25. A decoração, para esse grupo daqui, toda a decoração, não tinha um elemento de decoração que não fosse dos anos 50. Nenhum rodapé. Nada. Uma luzinha, nada. Durante as horas que eles estavam acordados, 16 horas por dia, passava na televisão a programação dos anos 50. Numa televisão dos anos 50. Eles alugaram 7 dias de programação exatos, ponta a ponta, como passou em uma semana nos anos 50. Então, sabe quando a gente vê a notícia, por exemplo, você tem uma notícia na televisão hoje, né? Amanhã você vai ver a notícia, teve alguma mudancinha. Então, o jornalista lá, quem está falando, ele vai se referir, ontem nós anunciamos isso, hoje já teve mais uma coisinha. Então, as notícias eram exatamente assim, né? Sequenciais. Bom, antes dessas 50 pessoas entrarem para a experiência de uma semana, foram tirados todos os marcadores biométricos, tudo, viraram de ponta cabeça com exames médicos. Uma semana depois, tiraram exatamente os mesmos exames que tinham sido feitos quando eles entraram no monastério. Esses 25 aqui, não teve nenhuma alteração significativa. Esses 25 aqui, os marcadores biométricos de referência saíram dos 70 anos de idade e foram para os 40 anos de idade. Ao ponto de ela chegar com os 2 resultados da mesma pessoa, antes do experimento e depois do experimento, levavam para alguns médicos que não sabiam de absolutamente nada e perguntavam, o que você acha desses 2 exames? E o médico, mas o que tem um exame a ver com o outro? Isso aqui é um cara de 40 anos, isso daqui é um senhor já de 70, 70 e pouco. Bom, isso é uma experiência interessantíssima. Quantas vezes você repetir isso dá o mesmo resultado? Aí ela escreveu o livro, no livro ela conta essa experiência e coloca 2 frases no livro. Aqui a palavra irreversível está entre aspas, porque ela colocou entre aspas, não fui eu. Tá? Os ciclos normais e irreversíveis do envelhecimento, que fazem parte dos últimos estágios da vida humana, podem ser um produto de certas suposições sobre como devemos envelhecer. Isso aí chama hábito. Isso aí está no vermelho, isso está no cérebro reptiliano, está automatizado no perispírito. Eu tenho que envelhecer assim. E aí ela continua. Se nós não sentíssemos compelidos a aceitar essas limitações, poderíamos ter maior chance de substituir os anos de declínio por anos de crescimento e propósito. O que ela está falando aqui é, a gente está usando o cérebro reptiliano porque aceitamos usá-lo. Em vez de usar o lobo frontal, teríamos uma velhice completamente diferente. Aí a gente pergunta, você acha que Divaldo Franco usa qual? Reptiliano ou lobo frontal? Não, gente, é sério isso. Né? Você vê, por exemplo, Maria Teresa, com a pele toda enrugada, aquele corpo franzino, que dava até aflição dela cair no meio da rua, de andar daquele jeito. Mas olha só, era velha na pele, mas não, ainda vou fazer mais coisas, ainda vou fazer muito mais, ainda vou conseguir isso. Então, a pessoa que está idealizando o tempo todo, ainda vou fazer isso, ainda vou fazer isso, é lobo frontal. Isso não é reptiliano. Reptiliano é, nossa, eu fiz isso, nossa, agora não consigo mais. Isso é reptiliano. E é isso que mata a gente. Porque a utilização do cérebro reptiliano é consequência dos pensamentos que a gente está gerando. São os resíduos que a gente está gerando. Então, quando a gente volta aqui, ó, né, então a gente tem o lobo frontal lá em cima e o reptiliano aqui embaixo, que equivale a dizer
Aqui embaixo, eu estou demarcando o território. Os animais não demarcam o território? Você tem animais que são mais espertos, outros menos. Você dá os leões e as leoas, os meerkats vão lá, um fica olhando para o grupo se distrair, depois troca, tem um de sentinela. Demarcação de território. Então, quando a gente chega e fala, não, aqui você não entra, aqui você não mexe. Na minha festa você não vai. Isso é demarcação de território. Né? Se eu não estivesse demarcando território, eu estaria na expansão da consciência. Gente, vem cá, vem comigo, vamos, vem todo mundo junto aqui. Em vez de, não, isso aqui é meu, aqui está a minha linha demarcatória, daqui você não pode pisar. Não, vem para cá, vem todo mundo junto. Isso é expansão da consciência. Né? Aqui embaixo você está no irracional, lá em cima você está no lógico, no racional. Tá? Tem raciocínio. Aqui embaixo você está na culpa do que foi feito. Lá em cima eu estou na libertação, já fiz, já passei pela experiência. Não estou preso na experiência. Não parei no tempo, não dei de, né, com a cabeça na parede, estou esperando a parede sair da frente. Não. Né? Aqui embaixo você está sobrevivendo, animais, sobrevivendo. Lá em cima você está crescendo. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Ou você está sobrevivendo ou você está crescendo. Né? Aqui embaixo você está no medo. Lá em cima você está no amor. Olha que coisa interessante. Eu levei muito tempo para entender isso. Só fui entender com um tal de espiritismo. Eu tenho muito medo de altura. Menos hoje, mas em criança eu tinha muito medo de altura. Mas um medo absurdo. E às vezes você não tem como. Teu pai e tua mãe estão ali, você tem que ir num segundo andar, num terceiro andar. São coisas da vida, são fatos da vida. E o que acontece? Quando eu chegava nessas situações, eu entrava num estado de pânico tão grande, tão grande, tão grande, que eu precisava agredir. E a maioria das pessoas que têm pânico de alguma coisa, quando se deparam com seu pânico, vão agredir. É uma coisa natural. Não deveria ser esperada, mas é. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de água. Você vai levando ela para perto da lagoa, ela vai agredir. A pessoa tem medo de cachorro. Você vai falando, vem cá, bichinho, vem. Ela vai agredir. Quem que ela vai agredir? Em primeiro lugar, quem tem mais amor por elas. Não é o que está na frente. É quem tem mais amor por elas. Eu levei muito tempo para entender porque que eu gritava com meu pai e minha mãe, vocês querem me matar, vocês estão me trazendo aqui. Agora, para mim, tá. Eu não digo que está preto no branco, mas eu digo que está vermelho no verde. De tão claro que está isso, para mim hoje. Então, as pessoas que estão no pânico, no medo, elas vão agredir a quem elas mais amam, quem mais as amam, porque está faltando completamente amor. Tá? Aqui embaixo, eu parei no problema que eu me deparei lá atrás em algum lugar. Não saio mais dele. Lá em cima, aquilo é uma solução para alguma coisa que ainda não tinha sacado. A gente só consegue sacar as coisas quando a gente passa pelas situações. Né? A gente só, desenvolvimento tecnológico, a gente só tem, porque de vez em quando eu me deparei com o negócio, nossa, como é que eu saio disso? Né? Antes a gente falava aqui, por exemplo, se não tivesse microfone, você falava aqui, você consegue atingir, sei lá, 10 fileiras com a sua voz, mas se esgoelando. Agora eu tenho 100 fileiras de pessoa, não dá para falar na voz, eu tenho que inventar alguma coisa. Inventei o microfone, por exemplo. Né? Essas barreiras é que nos trazem a necessidade de invenção. Internet. Tá? Bom, aí André Luiz pega tudo isso que a gente falou até agora e coloca numa frase. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas vagarosamente conquistadas através de milênios e milênios. Ou seja, todo o meu histórico espiritual, tudo isso que eu já vivi com o meu reptiliano, com o meu frontal, tudo isso está no meu sistema nervoso. Tudo que eu já vivi está aqui. Então, nós somos o resultado de tudo que nós pensamos. Se o nosso corpo está doente, é porque nós estamos gerando muito resíduo. Se a nossa alma está doente, é porque nós estamos gerando muito resíduo. Então, o entendimento, eu vou deixar essa imagem aqui, o entendimento do resíduo, do que significa esse resíduo, é fundamental para a gente entender
o que o pensamento pode fazer. E você vê, a gente não falou quase em o que pode fazer com os outros. Porque quando a gente vai falar, vou numa palestra sobre pensamento, a primeira coisa, deixa eu ver o que faz no outro quando eu penso, deixa eu ver quando o outro pensa o que faz em mim. A gente nunca saiu de dentro do nosso domínio, sendo o nosso espírito, nossos 3 corpos sutis e o nosso corpo físico. Entendendo que tem uma conversão de energia, que vai deixar resíduo, e esse resíduo vai para o meu cérebro, vai para a minha biologia, para minhas células, aí talvez a gente consiga entender a força do pensamento, que chega a me deixar doente numa doença degenerativa por muitas vezes. Tá bom? Obrigado a todos, espero que tenha ajudado aí o entendimento. Tudo de bom. Meu Deus do céu, que foi isso? Isso foi assim um seminário, não foi uma palestra, não. Isso aqui foi um life change event. Isso aqui é coisa que é para a gente levar para casa, refletir durante o final de semana, para que a gente possa fazer com que o nosso cérebro, o nosso lobo frontal, possa tomar conta dos nossos pensamentos e da nossa jornada. E o momento e o dia que nós estamos fazendo isso é extremamente propício nessa palestra. Porque hoje é a Sexta-feira Santa, onde nós iniciamos as celebrações da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é um renascimento. A Páscoa é um evento, é um momento de renovação, de crescimento, de evolução. Tudo aquilo que está conectado com a Páscoa representa um movimento adiante na vida da humanidade e nas nossas vidas pessoais. A Páscoa judaica representa a saída do povo hebreu do cativeiro no Egito. A Páscoa do Cristo representa não a morte dele, mas o renascimento dele para a vida eterna. Neste momento, neste final de semana em que nós celebramos a Páscoa, esta palestra a respeito da força do pensamento nos abre as portas, nos descortina a oportunidade de nós recomeçarmos, reiniciarmos e seguirmos adiante na nossa jornada evolutiva. Luiz, muito obrigado por esse presente que você trouxe para nós. Absolutamente fantástico. Para que a gente possa aproveitar as vibrações, o ambiente que se formou aqui, eu gostaria de pedir que a Cláudia fizesse conduzir as nossas vibrações e as nossas orações, por gentileza. Eu acho que esse é, sem dúvida nenhuma, o melhor presente que eu poderia ganhar. Eu não posso falar por vocês, eu posso falar por mim. Dizendo, o meu coração está disparado. Toda vez que eu vejo e ouço, estou aqui nas suas palestras, levo semanas produzindo resíduos bons. Porque é tão transformador, é tão impactante, e a gente vê quanto a quem ainda está, né? Mas enfim, eu sei que eu não sei como a gente vai conduzir, mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor usando o meu lobo frontal. Neste momento, com tantos esclarecimentos que estarão disponíveis para que nós possamos ouvir de novo, escutar de novo, todos nós, eu tenho certeza, estamos com os nossos corações pulsando mais forte, mais vibrantemente, diante de tanto conhecimento. Então, o nosso pensamento cria ondas. E para que os resíduos
que cheguem até o nosso cérebro sejam bons. Nós aqui juntos vamos produzir ondas curtas, com muita vibração. E quanto mais sutis elas forem, melhor será para nós mesmos e para aqueles pelos quais iremos vibrar nesta noite. Então, nós somos convidados e abençoados por estarmos aqui, expandindo o nosso coração e as nossas vibrações amorosas e nos conectando com os nossos anjos guardiões e com todos os benfeitores espirituais desta casa que estão tão felizes com a nossa presença física e virtual. E nos conectando todos em ondas amorosas de saúde, de resiliência, de amor. Nós vamos começar as nossas vibrações doando aquilo que temos de melhor no nosso coração. Nós vamos vibrar por todas as pessoas que têm os seus nomes nos livros na entrada da nossa casa, encarnados e desencarnados, e também por todos os seus familiares. E nós vamos sentindo nosso coração se expandindo cada vez mais. E nós vamos vibrar por todas as pessoas que aqui estão, por todos os trabalhadores espíritas, por todos do movimento espírita que se dignam a sair de suas casas para o aprendizado, para dividir aquilo que de melhor tem, para ajudar o próximo, para dar um carinho, uma mensagem amorosa. E nós vamos vibrando pela cidade onde moramos e todos os nossos amigos, todas as pessoas que de alguma forma convivem conosco diariamente. Nós vamos vibrando por este país, para que ele vá no caminho do bem, da saúde, sempre pautados na ciência, no amor e no respeito. Nós vamos vibrar pelo país de origem de todos nós, o Brasil, que passa por momentos difíceis em questões de saúde. Que essas vibrações amorosas possam ir acalmando, acalentando os pensamentos de desordem, de tristeza e de angústia. Que essas ondas curtas possam entrar e ficar no corpo mental, que os resíduos possam ser bons, que isso possa se transformar em energia boa, curativa para cada célula das pessoas que nós estamos vibrando nesta noite. Nós vamos levar essas vibrações para os nossos lares e vamos imaginando que essas vibrações, essa luz muito clara e muito límpida vai adentrar cada lar, todos os ambientes, que vai banhar todas as pessoas que lá estão, caso elas não estejam aqui conosco. Que isso vai nos gerar um bem-estar, uma noite de sono tranquilo, um fim de semana muito bom e uma semana de força física, espiritual, de vontade, de intensidade no bem, para que nós possamos continuar a nossa caminhada do bem, com todos os elementos que temos aqui, com palestras como essa, com livros disponíveis na nossa entrada, com águas fluidificadas e com os passes que a partir de agora iremos receber. Por isso pedimos a todos os passistas aptos a este trabalho neste momento, que comecem a ajudar, transmitindo todas as energias que os benfeitores espirituais desta casa estão canalizando e direcionando a necessidade de cada um de nós. Que nós possamos ser receptivos a todas essas ondas e vibrações de amor e de saúde que iremos receber nesta noite.
que essas vibrações possam positivamente acalmar cada chakra, que os nossos pensamentos possam ser elevados, para que essa recepção seja a melhor possível e que as nossas orações depois de recebimento de tudo possam nos manter em equilíbrio para que esse resíduo permaneça no nosso corpo físico. Estamos recebendo agora tudo aquilo que pela misericórdia de Deus somos presenteados e agraciados. Que possamos permanecer com o nosso corpo físico relaxado, com os nossos olhos levemente fechados, totalmente abertos a tudo de bom que estamos recebendo. E neste momento, com os nossos corações transbordando de alegria por tudo que recebemos